Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Você que pode, abre a sua Bíblia lá em 2 Reis. Glória a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos. E nesta noite o Senhor, Ele possa falar aos nossos corações. Aleluia, Jesus. E possamos sair aqui deste lugar mais uma vez renovados e transformados pela palavra dEle. Livro de 2 Reis, capítulo 2. A partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Amém? Acredito eu que muitos conhecem, né, sobre Elias, Eliseu, mas antes de nós adentrarmos a mensagem, para nós começarmos a introduzir, entender um pouco melhor sobre quem era este homem, né, Elias. Quando se fala de Elias, ele foi um dos maiores profetas ali do Antigo Testamento, e ali ele surge repentinamente no livro de 1 Reis, apenas levando, né, uma palavra firme de Deus naquele momento. E se nós formos olhar, Elias, ele era um homem de grande autoridade espiritual. Ele era um homem ali que tinha, né, a sua intimidade com o Senhor. Ele declarou que não haveria chuva e não houve. Ele orava e o céu instantaneamente respondia. Era um homem de confronto, aonde ali Elias enfrentou o rei Acabe e Jezabel, mesmo estando num contexto ali de extrema idolatria. E também podemos ler ali no capítulo 18, em 1 Reis, onde ele desafia aqueles profetas de Baal, e Deus ele responde com fogo do céu. Mas apesar de tudo isso, Elias ele ainda continuava sendo um homem humano e sensível, porque se nós formos ler mais à frente, né, a palavra do Senhor vai dizer que Elias, ele mesmo tendo esses grandes feitos, né, através do Senhor, Elias também ele teve seus momentos de medo, de fraqueza, de insegurança, né, e isso nos mostra que Deus ele usa pessoas reais e não perfeitas, né? Glória a Deus. E este homem ele foi marcado pela presença de Deus, né? Mais do que coisas milagrosas, né, que aconteciam ali, quando se olhava para Elias, era perceptível, né, a presença que ele carregava, né? E entrando aqui no capítulo 2, a qual nós lemos aqui nessa noite, podemos agora entender melhor, né, o peso daquilo que estava acontecendo ali naquela hora. Porque Elias ele não era apenas um profeta, mas ele era uma referência, né? Ele era uma referência espiritual. E Eliseu, ele seria o sucessor de Elias. E ele não queria apenas seguir o ministério de Elias, mas ele queria aquilo que fazia Elias ser quem ele era, que é o quê? A presença do Senhor.
E quando nós entramos e lemos este capítulo, né, capítulo 2, o capítulo ele começa mostrando um tempo de transição espiritual, né? Aqui, se a gente ler, nós vamos enxergar que o capítulo começa dizendo que o Senhor ele levaria Elias aos céus. Então não era um dia comum, não era apenas mais um dia que eles estavam vivendo, mas era um dia de mudança, um dia de transição, um dia de encerramento de um ciclo para início de outro. Glória a Deus. E o que eu quero deixar para a igreja, já que neste momento é que em muitas fases das nossas vidas, Deus ele está nos direcionando, nos levando para um novo nível. Só que para que isso aconteça, nós precisamos estar com a nossa sensibilidade espiritual, né, atenta. Mas por quê? Para entender a direção aonde Deus quer nos levar, para entender os planos do Senhor, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, né? Porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos leva para tal lugar, ou faz isso em nossas vidas, mas esquecemos que nós devemos estar alinhados, né? Alinhado com o Senhor, porque muitas das vezes nós deixamos de escutar a voz de Deus e queremos agir pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. E vendo, né, lendo aqui, né, essa palavra, não, aqui totalmente, Elias, ele tinha essa sensibilidade espiritual para entender aquilo que o Senhor queria que Elias fizesse. E aqui, se nós lermos mais adiante, no versículo 2 ao 6, Elias, ele tenta por 3 vezes deixar Eliseu para trás. Aqui em Gilgal, em Betel, em Jericó. E Eliseu, ele sempre vai responder, né, a Elias: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei. Enquanto aqueles outros profetas observavam, né, de longe, Eliseu ele decidiu ficar perto. E isso, né, nos revela que muitas das vezes em nossas vidas, nem todos que começam com a gente vão até o fim, né, de onde Deus quer nos levar, né? Assim também como muitos também querem ver coisas acontecer, né, através das nossas vidas, mas poucos querem permanecer, poucos querem passar o processo, né, junto conosco. E o Senhor, ele prepara, né, as pessoas certas para nos levar ao centro da vontade dele. Então, muitas das vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, né, seja no nosso ministério, seja no nosso dia a dia, na nossa casa, família. Mas não, o Senhor sempre levanta alguém para poder nos direcionar ao centro da vontade dele. Assim como Eliseu, ele permaneceu junto ali, acreditando no ministério de Elias. E falando sobre isso, né, que às vezes muitos querem ver, né, o que acontece através das nossas vidas, mas poucos enxergam o processo, né, que é chegar onde Deus quer nos levar. É que a gente também tem que entender que nós não devemos nos entristecer com pessoas que muitas das vezes a gente acha que pode contar e que no final já não está mais com a gente, ou que você acha que essa pessoa ela vai ser levada junto adiante de você até o final onde Deus quer te levar. Nós não devemos nos entristecer, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Glória a Deus. Então, se o Senhor ele está te levando, te direcionando a um lugar novo, diferente, e você achava que certas pessoas que estavam ali no início com você e hoje já não estão, isso é propósito de Deus também. Nós não devemos nos entristecer, porque muitas das vezes nós acabamos nos desanimando, né? Mas o Senhor, ele tem um trabalhar, ele tem um propósito diferente para cada um de nós. E ali Eliseu, ele permanece junto, né, apoiando Elias. E muitas das vezes é assim, irmão, nós devemos permanecer até o final, para que a graça, para que a presença do Senhor seja abundante nas nossas vidas.
Porque muitas das vezes nós estamos buscando por algum milagre, ou por alguma bênção, ou por determinado propósito. Às vezes se faz até campanha, né, de oração, né, durante tantos dias você faz um propósito aí com Deus. E aí finaliza esses 7 dias, por exemplo, e talvez o Senhor ele não te responda ali, dentro desses 7 dias. E só por causa disso, muitas das vezes nós desanimamos e paramos, né, de buscar. E é aí que nós erramos, porque nós devemos permanecer buscando, até que o Senhor ele venha e cumpra a vontade dele sobre as nossas vidas, né? A nossa fé, ela tem que ser exercitada, né? Então, nós devemos entender que o Senhor ele trabalha de diferentes formas. Bom, e aqui, quando nós lemos, né, que além, né, de Elias e Eliseu, ali aqueles outros 50 homens, eles ficam de longe observando, mas Eliseu ele atravessa ali o Jordão com Elias fere as águas e elas se abrem, e ali foi um mover de Deus muito grande, né? Só que imagina, né, Elias e Eliseu eles atravessam ali o Jordão e aqueles outros homens ficam ali observando, só vendo o mover de Deus, né? Estavam ali, mas não estavam, né? E muitas das vezes é assim também, né? Nós estamos em determinado lugar, tem gente que, infelizmente, não se entrega totalmente, só fica observando o mover, né? E não, o Senhor ele quer que nós nos envolvemos dentro dessa presença, dentro dessa graça, porque o Senhor ele quer nos usar, ele quer derramar a graça dele sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui, devemos entender isso, que nós não estamos aqui para apenas assistir um culto, apenas ver o que o Ministério do Louvor vai cantar, ou qual vai ser a pregação do irmão, mas nós estamos aqui por um propósito, que é adorar o Senhor. E quando nós entendemos isso e realmente chegamos aqui e entregamos o nosso culto de adoração a Deus, o Senhor ele começa a trabalhar, o Senhor ele começa a mover o sobrenatural, né, sobre as nossas vidas. Então nós devemos entender isso. O Senhor ele não quer que nós sejamos espectador da fé, mas que nós sejamos participantes. Que estejamos aqui com o coração disposto, né? Realmente, eu sei que muitas das vezes, né, nós temos uma semana difícil, cansada, uma rotina que nos cansa, né? Porque nós somos humanos, né? Mas às vezes é isso, é sair da zona de conforto, para que o Senhor ele comece a revelar a vontade dele, comece a operar a vontade dele sobre as nossas vidas, porque existe um mundo espiritual. E aí quando entendemos que estamos aqui para adorar o Senhor ele começa a mover no mundo espiritual. Ele começa a quebrar cadeias, quebrar correntes, laços de morte. Aquilo que está travado no mundo espiritual, o Senhor ele começa a destravar. Porque muitas das vezes estamos aqui, mas a nossa mente está no nosso trabalho, nos nossos filhos, nos nossos afazeres. Mas o Senhor, ele quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está derramando aqui uma graça diferente neste lugar, para renovar as nossas forças nesta noite. Poderoso. Aleluia. E aqui onde nós lemos, no versículo 9, quando Elias pergunta a Eliseu: o que queres que eu te faça? Eliseu logo responde: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aqui eu entendo que seria uma fome espiritual, né? Não era uma ambição que Eliseu ele tinha carnal, mas era uma fome espiritual. Você imagina, né? Acredito eu aqui que muitos ouvem, né, algumas pregações de alguns ministros, pregadores, e tem como referência, né, homens e servos de Deus.
E às vezes eu mesmo já me peguei falando, nossa, eu queria tanto ministrar como essa tal pessoa, porque você vê a unção diferente que há, né? Você vê que o Senhor, Ele usa tal pessoa de tal maneira, mas Deus, Ele tem as formas dele, né, de trabalhar sobre a vida de cada um. Mas ali, ele tinha essa fome espiritual, e por isso que ele pede isso a Elias. E Elias logo responde, né? Coisa difícil pediste, mas se me vires quando eu for tomado, assim será. Aí eu lendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, que resposta, né? Porque eu acredito que Elias, ele fala isso porque isso não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil de você se ter. Porque você imagina o tamanho dessa responsabilidade, porção dobrada do Espírito, da presença do Senhor. Imagine o tamanho disso. Eu acredito que quando Elias ele fala isso a Eliseu, ele fala isso porque coisas grandes exigem um posicionamento espiritual, né, da nossa parte. Às vezes nós estamos aqui vivendo achando que Deus irá mudar a nossa vida simplesmente por mudar, mas é aí que o Senhor, Ele exige um posicionamento da nossa parte. Né, a nossa vida, a nossa casa só irá ser restaurada, o nosso trabalho só irá ser endireitado quando nós nos posicionarmos perante o Senhor. Porque enquanto nós não entendemos isso, a nossa vida vai sendo levada e nada vai mudando. Nós continuamos ali, muitas das vezes se torna rotina, nós vamos para o culto, voltamos para casa da mesma forma. Às vezes, na correria da nossa rotina, esquecemos de tirar, né, esse tempo precioso com o Senhor. E aí, né, o inimigo vai trabalhando, né, colocando seta nas nossas vidas, muitas vezes pensamentos, vai se esfriando na fé, porque é assim, né, irmãos? Infelizmente, se nós não estivermos alinhados com o Senhor, nós podemos cair. E não, mas aqui o Senhor, ele através da palavra dele, ele revela isso. Enquanto nós não estivermos posicionados, né, infelizmente o Senhor nada poderá fazer, porque, lógico, o Senhor, ele pode fazer todas as coisas, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus, E essa promessa, ela está ligada à permanência, né? Então, muitas das vezes nós queremos chegar a algum lugar ou fazer algo, mas nós precisamos sair do básico, né? Quando nós queremos mais de Deus, nós precisamos sair do básico. E eu creio aqui que nessa noite o Senhor, ele está derramando uma autoridade espiritual, sabe? Uma autoridade diferente, uma fome espiritual para que eu e você possamos subir de nível, subir de patamar diante da presença do Senhor. E Elias, ele é levado ao céu. Ele logo é levado aos céus num redemoinho. E Eliseu, ele vê. Então essa promessa, ela se cumpre. Então Eliseu, ele não se distraiu, ele permaneceu, ele não perdeu aquele momento, ele teve foco. Então ele declara: meu pai, e toma o manto de Elias. E o que isso traz, né? Refletindo, né, sobre isso. Que o milagre só acontece para quem está atento. Atento àquilo que o Senhor, ele está fazendo. Não, há momentos nas nossas vidas, que nós não podemos perder. Não deve ser perdido. O momento é agora, o chamado é agora. Muitas das vezes nós estamos aqui sentados e esquecemos que não é apenas isso que o Senhor quer para as nossas vidas, mas Ele quer uma ação nossa. Então o Senhor, ele nos chama nessa noite para realmente estar atento à voz dele, para que possamos servir e fazer a vontade dele. Então eu creio que nessa noite o Senhor, ele está nos levantando
está nos levantando com um caráter diferente, com uma renovação diferente. Eu creio, Jesus. Aleluia. Porque quando nós estamos cheios da presença do Senhor, isso é evidente. Seja para alguém que já conhece o Senhor ou não, mas quando nós carregamos essa presença, aonde nós pisamos o nosso pé, pode ter certeza que uma semente ali é plantada, porque muitas das vezes alguém olha para o nosso rosto e sem dizer nada, sem você falar nada, ele já enxerga ali a paz que vem do Senhor. E essa pessoa fica sem entender, mas ali ela sente, sabe, a presença do Espírito Santo, e é assim sobre as nossas vidas. Então, o Senhor, Ele quer nos levar a um patamar diferente, a um nível diferente. Assim como Eliseu ali, ele queria ter porção dobrada do Espírito, e ali se faz sobre a vida dele. O Senhor, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Glória a Deus. Por mais difícil que seja o caminhar, né, o nosso andar, nós devemos nos agarrar à presença do Senhor, porque devemos entender que sem Ele nada nós podemos fazer, que nós somos totalmente dependentes da presença e da graça do Senhor. E ali Eliseu, ele pega aquele manto, a Bíblia vai dizer que ele bate nas águas e diz: onde está o Deus de Elias? E as águas se abrem. E ali os outros profetas, eles reconhecem que o Espírito de Elias repousava sobre Eliseu. E a presença de Deus, como disse aqui, ela é evidente, ela é notória. Então, muitas pessoas, elas vão perceber isso pelo seu posicionamento, pela sua atitude, seja ali no seu trabalho, né, que muitas das vezes a gente lida com pessoas que não servem ao Senhor, né, mas só pelo seu posicionamento as pessoas, elas veem que você tem uma conduta diferente, seja ali também na sua escola, seja ali na faculdade, onde for. A presença do Senhor, quando você carrega a presença do Senhor, verdadeiramente isso se torna notório ao olhar das pessoas. Então, não foi apenas grandes sinais, né, Deus fez através de Elias, mas devemos entender que precisamos carregar essa presença ao ponto das pessoas sentirem, né, essa graça e essa transformação. Então, Eliseu aqui, ele não se satisfez apenas com resultados e sinais, mas você vê que a presença era o que mais importava. Ele ter a presença do Senhor, do Espírito Santo. Então devemos entender que muitas das vezes não é sobre muitas coisas que nós estamos intitulados a fazer, né? Não é sobre ter cargos, né, eclesiásticos, mas é sobre carregar essa presença. Não é sobre estar por perto por um momento, mas é sobre permanecer nessa presença. Não é sobre ter essa aparência, esse status, sabe, espiritual, mas é carregar uma essência, sabe, para que o Senhor, Ele possa verdadeiramente trabalhar sobre as nossas vidas. E aqui, quando entendemos isso, como eu disse, o Senhor, Ele começa a liberar as coisas automaticamente sobre as nossas vidas, seja o que for a nossa necessidade. Quando entendemos que a prioridade é o Senhor, que a prioridade nas nossas vidas é manter essa chama do Espírito Santo acesa sobre os nossos corações, o Senhor, Ele começa a revelar e a ministrar coisas sobre nós, através das nossas vidas, e coisas grandes começam a ser realizadas. Então, nós devemos deixar para trás, né? Muitas das vezes essas coisas que nos afastam, né, da presença do Senhor, para que realmente as grandes coisas possam acontecer, porque o nosso coração às vezes está tão voltado, né, para as coisas do mundo, que nós esquecemos, né, que nós existimos apenas para uma coisa, que é adorar o Senhor, que é estar servindo ao Senhor. Então, essa mensagem bem breve que eu queria deixar para a igreja, mas que o Senhor falou muito ao meu coração, é nós refletirmos se estamos seguindo a voz e a direção do Senhor,
é refletir se nós estamos verdadeiramente dispostos a subir de nível, a subir, né, de patamar, porque muitas vezes nós queremos estar em um local, né, em um nível diferente, mas nós não queremos pagar o preço, e isso é difícil. É difícil, mas assim como Eliseu, ele permaneceu, ele não desistiu, né? E Deus cumpriu a promessa dele sobre a vida de Eliseu. Assim nós devemos ser também. Nós não devemos ficar apenas observando, né, o mover de Deus, mas nós devemos estar dispostos a participar, para que através da nossa ação Deus gere uma reação, né? Então que nós não venhamos viver apenas de status, de aparência, mas que nós possamos realmente exercer aquilo que Deus ele coloca nas nossas mãos. Se coloque de pé nesta noite, eu quero orar por você e já entregar aqui a minha oportunidade. Mas eu creio nessa noite que o Senhor ele está liberando no mundo espiritual uma autoridade diferente sobre esta igreja, sobre esta casa. Feche teus olhos nesta noite. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu quero, meu Deus, louvar, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão aqui neste lugar, Jesus. Senhor, Pai, eu creio, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor está aqui, meu Deus, derramando, Senhor, da porção dobrada, Jesus, do Teu Espírito, meu Deus, sobre o Teu povo. Senhor, eu creio, Pai, que a Tua igreja, Senhor, não será a mesma, Pai, porque eu creio, Pai, que há poder, meu Deus, na Tua palavra. Eu creio, Jesus, Pai, que o Senhor está liberando, Pai, aqui nesta noite, Senhor, uma autoridade diferente, Pai, uma graça diferente, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eu creio, Jesus, Pai, que aonde, Pai, eles pisarem, meu Deus, eles irão, meu Deus, fazer a diferença, Pai, e pela conduta, Pai, pela atitude de cada um, Pai, a Tua presença será notória, Jesus. Pai, eu creio, Pai, que esta igreja, Pai, será uma igreja, meu Deus, cheia, Pai, e revestida, Senhor, da Tua presença, Pai, da Tua palavra, do Teu poder, Pai, que todo mal, Senhor, irá bater, Pai, em retirada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque não irá prevalecer, Jesus, sobre a Tua igreja, meu Deus, nenhuma seta, Pai, nenhum mal, Pai, e eu creio, meu Deus, que o Teu nome, Jesus, é poderoso, Pai. Eu creio, Senhor, ainda, Pai, que o Senhor há de renovar, Pai, aqui nesta hora, Jesus, as forças, Pai, de cada um, Pai, dos meus irmãos, Pai, porque muitas das vezes, Senhor, não é fácil, Jesus, não é fácil, Pai, nós estamos caminhando, Pai, mas eu creio, meu Deus, que o Senhor é um Deus, Pai, que pode nos levantar. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é um Deus, Pai, que está, Pai, nos conduzindo, Deus, ao centro da Tua vontade. Senhor, que, Pai, os nossos ouvidos, ó Deus, possam estar abertos, ó Deus, para ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai, para seguirmos, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Nos leva, Pai, a um nível, Pai, a um patamar, Senhor, espiritual diferente, Jesus. Nos leva, Senhor, a um patamar diferente, Jesus. Deus, coloca, Pai, Senhor, as Tuas mãos, ó Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que a Tua presença, Pai, não nos falte, Pai, mas que o Teu Espírito, Pai, possa estar transbordando, meu Deus, sobre, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro, Pai, e Te agradeço, ó Deus, por essa palavra, Senhor, que possamos, Pai, guardar, Pai, a sete chaves, Senhor, nossos corações, ó Pai, e que esta palavra, Senhor, ainda, Pai, venha, Pai, permanecer, Pai, conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Palavra poderosa, né, irmãos? Eu vi que esse texto em 2 Reis 2:9, na NVI, fala que o profeta Elias estava ali juntamente com Eliseu, e Eliseu diz que eu quero ser o principal herdeiro dessa sua porção. Eu quero ser o principal herdeiro daquilo que Deus te confiou. E a gente vê um jovem, um aspirante a profeta convicto, direcionado. Sabe a pessoa que sabe o que quer? Ele começou essa trajetória já em Betel convicto. Eu sei que meu mestre vai partir, eu sei que eu já tenho conhecimento, eu sei que eu já caminho com ele há um bom tempo, ele é uma referência para mim, mas eu tenho convicção que me falta algo. E eu vou seguir nessa convicção.
Outros que eram discípulos de profetas também já o questionam. E aí, você sabe, né? Você sabe que é o último dia que você vai ver seu mestre, né? Como que alguém diz, você sabe que você sem ele não é nada, né? Você vai perder a sua reverência. Você vai perder a quem você admira. Você vai ter que seguir um legado. Você já olhou o que esse homem fez nessa terra? Você já prestou atenção no trabalho que Elias teve? E ali, uma espécie de querer trazer um temor, trazer um medo a Eliseu, mas Eliseu está posicionado. Eu sei o que eu espero, eu sei o que eu preciso e eu vou continuar convicto. Glória a Deus. O texto fala, Elias tenta meio que se separar dele, ó, eu vou adiante, fica aqui. Fala assim, não, eu vou continuar contigo. Eu vou seguir. Chega em Jericó, a mesma questão, mais discípulos chegam nele e falam, você sabe que ele vai partir. Aí no final tem 50 discípulos que ficam à distância, olhando o que vai acontecer. Será que esse rapaz vai conseguir seguir esse legado? Será que esse rapaz vai continuar nessa caminhada? Será que esse rapaz vai continuar seguindo? E esse rapaz vendo, ó, profeta já tem um monte. Pessoas que admiram esse ministério já tem um monte. Pessoas que têm valor tem um monte. Pessoas que têm um conhecimento teológico tem um monte. Mas eu quero ser o principal herdeiro desse poder profético que você recebeu. Eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Aleluia. Não quero ser só mais um. Só mais um, eu já analisei o ambiente. Israel está cheio. Em Betel tinha um monte, em Jericó tinha outro monte, à beira do Jordão tinha mais um tanto outro. Mas eu quero agir diferente. Você vê que ele é tão posicionado, da mesma forma que ele viu que aquela capa sendo batida no Jordão, ele passando a seco, falou assim, se agora eu sou o titular dessa bênção, dessa promessa, eu vou fazer da mesma forma na minha volta. E o Senhor honrou aquele rapaz. E nós sabemos na história, a excelente, maravilhosa história, a jornada que ele caminhou, tantos milagres que foram realizados através da vida de um homem posicionado. Sabendo, eu conheço Elias, eu sei da forma como ele me ensinou, mas eu sei da onde também vem essa graça. Esse Espírito não é dele. Esse Espírito é do nosso Deus. Que nós possamos ter esse anseio, esse desejo. Podemos ter o conhecimento teórico, mas nós temos que ansiar pelo aquilo que é espiritual. Nós temos que ter anseio por aquilo que é eterno. Nós temos que ter anseio daquilo que nos faz de fato viver nessa terra um legado. Nós possamos ter esse posicionamento. Em nome de Jesus. Amém? Amém.